2014, né? E essa é, acho que, a terceira vez que eu faço através desse sistema online aqui, né? E vendo interesse, né, do pessoal em participar, como a motivação que todos têm, isso me deixa muito feliz. E vamos, então, fazer a nossa preparação. Eu peço a todos para fecharmos nossos olhos materiais. E assim, minhas irmãs, meus irmãos, nós vamos abrindo os olhos da alma e tentando nos deslocar até a figura de Jesus, o nosso Mestre. Vamos tentar visualizar em nossa tela mental a sua figura meiga e doce, aquele seu olhar de ternura, de amor que ele tem por toda a humanidade da Terra. E através do Cristo, nosso Mestre, nosso amigo, médico das nossas almas, segundo Joana de Ângeles, o maior psicoterapeuta que a Terra conheceu em todos os tempos, nós vamos nos integrar a Deus, nosso Pai Criador. Senhor, Criador da vida, Pai de amor e bondade, de justiça, de luz, misericórdia e sabedoria. Aqui estamos, Pai, um punhado de criaturas que cremos em vós. E rogamos da tua bondade, do teu amor, por todos nós que somos teus filhos, a proteção e o amparo, para que possamos, nestes momentos, estudarmos, aprendermos e colocarmos em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E assim, Pai, agradecidos por tudo que recebemos sempre das tuas mãos bondosas, misericordiosas, pedimos tua permissão para iniciarmos o nosso evangelho desta noite. Que assim seja e graças a Deus. Pessoal, eu escolhi aqui para nós fazermos hoje um tema que eu acho que, nesse momento de pandemia, é o que nós estamos mais precisando. Amar o próximo como a si mesmo. Eu vou falar aqui de um tema desse capítulo, que é dito pelo Espírito Lázaro, a lei do amor. Mas vamos ler aqui o texto de Jesus. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Isso vem de Mateus e depois ele arremata. E assim tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, pessoal, essa expressão, fazer aos outros o que nós queremos que nos façam, essa é a expressão mais completa dos ensinamentos de Jesus, porque ela resume todos os nossos deveres para com o nosso próximo. Não podemos pretender um guia de conduta mais apropriado do que aquilo que queremos para nós fazer ao nosso próximo. Com que direito, com que moral exigiríamos do nosso semelhante, do nosso próximo, um melhor tratamento, maior benevolência, maior atenção, devotamento do que aquilo que nós lhe damos? Quando estas palavras forem se tornar realidade, quando forem ser concretas em nosso planeta, ela com toda certeza contribuirá para a destruição do egoísmo.
A prática desses ensinamentos poderá servir no futuro como uma espécie assim de carta magna, de uma constituição para o planeta Terra. Imaginemos no futuro, talvez no mundo de regeneração, não é? O planeta governado por um governador geral. E esse governador geral, ele governaria o nosso mundo baseado apenas numa lei: fazer aos outros o que nós queremos que nos façam. Ninguém ia furar a fila de pandemia e de vacina. Esse governador geral, ele ia pegar as vacinas numa pandemia e distribuir para todos os países, principalmente para os países pobres da África, ou alguns povos da Ásia, esses povos que estão aí vendo a pandemia crescer, e não tem uma vacina. Nós aqui no Brasil estamos começando, mas pelo menos o Brasil tem até instituto de pesquisa que podem até fabricar as vacinas. E esse governador geral, ele não seria eleito através das propagandas eleitorais na televisão, o cartazes, e não seria eleito porque ele tem dinheiro, porque é poderoso, porque é cheio de empresas que vai comprar voto aqui e ali. Ele seria eleito pelos países porque seria uma criatura, uma mulher ou um homem, que fosse claramente caridoso, uma criatura inteligente, preparada, culta, mas que principalmente fosse uma criatura que fizesse o bem, que amasse o próximo como a si mesmo. Então, nós estaríamos num mundo maravilhoso, sem egoísmo, sem maldade. Ninguém faria nada de mal a ninguém, porque ninguém queria que se fizesse mal a si próprio. Mas nós vamos falar aqui da lei do amor, que é, no nosso Evangelho, ela é traduzida pelo Espírito Lázaro. Não sei se é aquele Lázaro que Jesus fez voltar à vida, não é? Mas, de qualquer forma, é um Lázaro. Então, ele diz que a lei do amor resume toda a doutrina de Jesus, porque o amor é o sentimento por excelência. E vejam como ele se expressa a respeito dos sentimentos e dos instintos. Os sentimentos são os próprios instintos quando elevados à altura do progresso realizado. Em suas primeiras encarnações, a criatura humana tem apenas instintos, quer dizer, é quase um animal. Depois passam encarnações, encarnações e mais, muitas, várias encarnações. O homem avança e se desenvolve e começa a ter sensações, começa a ter as paixões. E mais evoluído, e mais esclarecido, e mais purificado, principalmente, a criatura humana passa a ter sentimentos. E o amor é a sublimação do sentimento. Eu tenho aqui um livro, não sei se vocês conhecem, chama-se Amor, Imbatível Amor. É psicografado pelo Divaldo, e o espírito é Joana de Ângeles. E ele dá aqui umas 5 ou 6 frases sobre o amor, mas uma delas que eu achei muito bonita, ele diz assim: o amor é um tesouro que quanto mais se divide, ele mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Eu fiz aqui um apanhado que eu chamei aqui de régua das encarnações. E vou mostrar para vocês o que, não sei se vai dar para ver aí no celular, mas só para deixar bem claro esse conceito que o Espírito Lázaro coloca. Então, vejam assim, é uma régua que cada risquinho desse representa algumas encarnações. Então, as primeiras encarnações dos espíritos na Terra, eles só têm instintos, estão vendo aqui? Aí vai crescendo mais encarnações, várias encarnações, ele passa a ter instintos e começa a ter sensações. Mais várias encarnações, ele passa a ter sensações. E mais várias encarnações, ele passa a ter sentimentos.
Eu não sei se eu coloquei certo aí. Não sei se apareceu para vocês, eu não sei se eu fiz direito aqui. Share screen. Agora sumiu. O que você quer colocar, Ademir? Eu tinha colocado um arquivo aqui, mas agora o arquivo desapareceu. Não apareceu nada aí, né? Apareceu só para mim, eu acho. Bom, mas vamos prosseguir aqui. Então, gente, nós estamos falando do amor ao próximo, não é? Mas no texto do Evangelho, aquele fariseu pergunta a Jesus qual é o maior mandamento. E Jesus fala: amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todo o teu coração. Então, nós vamos falar um pouco do amor a Deus. Quando nós falamos de qualquer tema, sobre alguma pessoa, sobre objetos, qualquer coisa, nós fazemos isso sempre através de comparações, né? Por exemplo, esse material que eu comprei é tão resistente que parece aço. A gente faz uma comparação com aço. Aquela carne que eu comi ontem no almoço estava tão macia, parecia filé mignon. Aquela roupa está tão sedosa, tão parece seda aquela roupa, aquele tecido que eu usei naquela roupa. E assim por diante. A gente faz tudo através de comparação. Mas quando nós vamos falar de Deus, nós não temos termos de comparação. Comparar Deus com o quê? Nós podemos acreditar na sua existência por este universo maravilhoso que nós vemos, não é? O sol que nos aquece, que vitaliza as plantas, as flores, que nos traz as frutas, a natureza maravilhosa que nós temos à nossa disposição, a vida que Deus nos deu, tantas coisas que não são criações do homem, só podem ser criações de um ente superior que nós chamamos de Deus. A própria física fala, né, que não existe efeito sem causa. Todas as coisas materiais que nós vemos são causadas pela força, pela inteligência, a criação do homem. Mas essas coisas da natureza, o Sol, o sistema solar, a Terra girando em torno do Sol, os outros planetas girando, nenhum deles bate em nenhum outro, tudo uma coisa perfeita que foi criada por alguém. E não foi criada pelo homem, foi criada por essa força superior que nós chamamos de Deus. Mas tudo isso é muito difícil para nós ainda chegarmos até ele, porque Deus, na verdade, para nós é um ser abstrato. Jesus está muito mais próximo de nós, porque o Cristo esteve aqui na Terra, nós soubemos dos milagres, das curas que ele fez, nós soubemos dos exemplos de amor que ele trouxe, de perdão, de humildade, tantos ensinamentos que ele nos deixou. Esse evangelho que nós estamos tratando hoje são obras de Jesus, são coisas mais palpáveis para nós, não é? Mas, voltando a falar um pouquinho das comparações, nós vamos nos lembrar assim de pessoas, por exemplo, falar de um Michelangelo, né, que nos deixou obras maravilhosas, um Leonardo da Vinci. Nós temos também artistas aqui brasileiros, por exemplo, muita gente aqui da nossa faixa aí gosta muito do Roberto Carlos, né? E como é que nós demonstramos o nosso amor a Michelangelo, a Leonardo da Vinci, a Roberto Carlos, a um estadista como, por exemplo, foi uma pessoa como Chico Xavier, por exemplo, que nos deixou quase 500 livros. Ele trabalhou com mais de 5.000 espíritos. Como é que nós mostramos o nosso amor a Chico? É pelo amor que nós temos às obras que ele deixou, aos livros que ele nos trouxe, aos ensinamentos que ele nos propiciou. Nós mostramos o nosso amor a esses artistas
a um Renoir, por exemplo, amando as obras que ele nos deixou. Então, dessa forma, comparando dessa forma, nós podemos demonstrar o nosso amor a Deus amando as obras que ele nos deixou. Esse sistema planetário maravilhoso, a chuva que vem e faz as plantas nascerem, vicejarem. Mas qual é a obra mais importante que Deus criou? Qual é a melhor obra que Deus fez? É o próprio ser humano, a criatura humana. Então, quando nós amarmos verdadeiramente os nossos irmãos, o nosso próximo, como Jesus nos pede, nós estaremos, dessa maneira, demonstrando o nosso amor a Deus. Tem um livro do Chico, psicografado pelo irmão X, e que se chama Luz Acima, não sei se o pessoal conhece aí, né? E tem uma história nesse livro que fala exatamente dessa questão que nós estamos abordando, do amor. E nessa história tem um diálogo entre Jesus e o apóstolo Pedro, que era chamado também de Simão, né? Simão Pedro. Eu não sei se todos conhecem, mas naquela época, depois da morte de Jesus, os apóstolos fundaram uma casa que passou a se chamar Casa do Caminho. E aqueles apóstolos que trabalhavam na Casa do Caminho eram chamados de homens do caminho, não é? E essa Casa do Caminho que deu origem às assistências sociais, ao serviço social, tanto nas igrejas católicas, como também acredito nas evangélicas, que eu conheço pouco, e principalmente nas casas espíritas. Você não encontra uma casa espírita sem a assistência social. E a origem disso é essa Casa do Caminho. Então, eu vou tentar reportar essa história para vocês. E nessa história, o diálogo que se trava entre Pedro e Jesus é tão empolgante que ele, nesse diálogo, ele retrata uma boa parte da nossa doutrina, né? Então, naquela época, né, logo após os apóstolos se estabelecerem em Jerusalém, os serviços de assistência social iam maravilhosamente bem organizados, apesar das perseguições que já se esboçavam contra os cristãos. Quando aquela acolhedora Casa do Caminho, dirigida pelo apóstolo Pedro, foi procurada por uma infeliz mulher. E ela trazia consigo todas as marcas das pecadoras. Ela tinha sido apedrejada, ela exibia manchas de sangue pelas roupas todas em frangalhos, pronunciava palavras pesadas e, enfim, se apresentava semi-enlouquecida e muito doente. As senhoras do reduto cristão, que trabalhavam lá junto com os apóstolos, logo se retraíram alarmadas. Nossa, uma prostituta na casa do Senhor, na casa de Jesus, não é? E o próprio Pedro, que recebera preciosas lições de Jesus, vacilou quanto à atitude que lhe seria mais adequada. Afinal, aquela casa destinava-se a criaturas desventuradas. Como classificar a triste situação daquela mulher que naturalmente buscara o vaso da angústia, os excessivos gozos carnais? Não estaria ela agora ressarcindo os próprios débitos? Se buscara com loucura, se bebera com loucura na taça dos prazeres, não deveria agora recolher, não deveria agora tomar o véu das aflições, o fel das aflições? E assim, pensando, o apóstolo já estava se dirigindo para a porta de entrada do abrigo para dispensar a pobre mulher. Mas aí lhe veio a ideia de fazer uma oração. Se nas regras da instituição aquele caso não constava, nada melhor do que buscar
na oração a inspiração de Jesus para tomar a decisão mais acertada. E assim ele, para espanto de todos os trabalhadores da casa que estavam aguardando a sua decisão, ele deu meia volta e foi para o seu aposento, enquanto a pobre criatura aguardava lá fora, debaixo das vaias e da gritaria da multidão. Nossa Senhora. Bem, ele entrou no quarto e eis que aparece o Cristo, já estava desencarnado, né? Aparece em espírito, com seu perispírito, naturalmente, resplandecente de luz, né? E o apóstolo, então sabedor da brevidade daqueles momentos, foi direto ao ponto. Senhor, temos aí à porta uma mulher reconhecidamente, uma pecadora reconhecidamente entregue ao mal. Me instrua, me inspira, Senhor, o que devo fazer? Aí o Cristo, com aquele olhar manso e doce, olhou com a voz amorosa e respondeu para o Pedro: Eu não vim à terra para salvar os sãos. O apóstolo entendeu perfeitamente a referência de Jesus, mas considerando a responsabilidade de quem administra, ele ainda perguntou: Senhor, devemos receber esta mulher em nossa casa a fim de quê? A fim de julgá-la? Não, Pedro. Para esta tarefa existem milhares de juízes. Então será para fazer-lhe conhecer os erros que ela cometeu? Para esta tarefa ingrata, conta nossa irmã nas vias públicas, com milhares de bocas que amaldiçoam e outras tantas mãos que apedrejam. O Pedro já estava começando a chorar porque ele estava fazendo as perguntas, mas no fundo ele queria era fazer a mulher entrar. Ele não queria, ele estava na dúvida, constrangido, porque tinha todas aquelas senhoras que trabalhavam lá, os apóstolos esperando. E naquela época eles não estavam ainda tão firmes na doutrina de Jesus. Ainda a lei de Moisés tinha muita influência sobre o comportamento deles. E aquela mulher era uma prostituta, tinha sido apedrejada, né? Então ele tornou a perguntar: deveremos então fazê-la perceber o estado lamentável em que ela mergulhou por conta própria? Não, Pedro, ainda não. Para isto, existem aquelas pessoas que lhe dão fome, que a exploram, dando-lhe fome, sede, pranto e aflição. Então, será para lhe dizer das punições que a aguardam neste mundo e no outro mundo? Ainda não, Pedro. Para isto respiram espíritos acusadores que não se envergonham em acusar em nome de Deus, esquecendo-se das próprias faltas. O apóstolo, então, ele chorava agora quase que convulsivamente, né? Porque, no fundo, ele queria responder com os ditames que ele tinha aprendido, exemplificando com o amor que ele havia aprendido com Jesus. Foi daí, então, que Jesus se acerca do apóstolo, enxuga-lhe as lágrimas, né, abundantes que não parava de chorar, e ele diz: Pedro, para acusar e amaldiçoar, para ferir e punir, a cidade e o campo estão cheios de maus servidores. O nosso trabalho ultrapassa os limites da própria justiça humana. O evangelho, para ser realizado, necessita de quem ampara e educa, edifica e salva, consola e renuncia, e principalmente de quem ama e de quem perdoa.
Vai, Pedro, abre acesso à nossa irmã transviada, reergue-a para a vida. Não a coloque ainda em abismos mais profundos. Lembre-se que nós viemos trazer a boa nova da salvação. E assim, da mesma maneira repentina como Jesus havia chegado, ele desapareceu. Aí o Pedro abre a porta do quarto, passa naquela fileira de pessoas que estavam aguardando a sua decisão, todo mundo espantado ali, na expectativa do que ele ia fazer. Ele abre a porta de entrada do abrigo e diz para a mulher: entre, a casa é sua. A mulher ainda estava meio atrapalhada das ideias, né, com aquela vaia do pessoal, gritaria, etc. E ela pergunta para o Pedro: quem sois? Ele, ainda com lágrimas nos olhos, ele fala: eu sou teu irmão. Então, gente, essa história, eu acho que vai ajudar a todos nós a nos lembrarmos do nosso dever de fraternidade, especialmente nesse momento em que nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta está passando por esse momento de tanta perturbação, de tanto desequilíbrio, de tanto sofrimento. As pessoas, os governantes falam em fechar o comércio, fechar as ruas, fechar tudo, mas é preciso que aqueles que podem, que têm condições financeiras, ajudem. Nós temos milhões de brasileiros passando fome nesse momento, né? Então, aqueles que têm condições, que podem, de alguma forma, ajudar a minorar o sofrimento dos nossos irmãos, eu acho que é aquilo que Jesus espera que nós façamos nesse momento. Nós vamos fazer agora o nosso encerramento. Eu peço a todos para novamente fecharmos os nossos olhos materiais e nós vamos então mentalizando a nossa casa, o amor em gotas. E lá, num ambiente protegido, amparado por esses espíritos amorosos que sempre nos deram apoio, eles estão agora conosco, todos eles nos lares de cada um de nós, nos protegendo, nos amparando e orando junto conosco. E nós rogamos a esses espíritos amorosos para que eles protejam, amparem e acudam a todas essas criaturas cujos nomes foram escritos no chat desta nossa reunião. Ao mesmo tempo, nós rogamos por todos nós que estamos aqui também participando deste Evangelho, que nos cubram de bênçãos, de paz, de saúde, de equilíbrio. E que estas bênçãos se estendam por toda a nossa cidade, por todo o nosso país, por todo o nosso planeta. Especialmente nós pedimos por todas as criaturas que desencarnaram vítimas desta Covid e também de outras doenças. Mas essas criaturas que foram vítimas morreram quase que asfixiados, porque essa doença é tão terrível, Senhor. Rogamos que esses irmãos nossos todos sejam acolhidos na espiritualidade e possam se recuperar com brevidade. Pedimos ainda, Senhor, por todas as criaturas, nossos irmãos, que perderam seus entes queridos e que choram amargurados essa perda tão dolorosa.
E nesse instante, Senhor, queremos vos pedir uma bênção especial para toda a humanidade da Terra, para todos os governantes de todos os países, especialmente do nosso Brasil, para que as suas inteligências sejam voltadas especialmente para os povos que eles governam. E assim, agradecido, Senhor, nos despedimos dizendo: Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que nós também perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, contudo livra-nos de todos os males, pois que teus são o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja, e graças a Deus.